Olá a todos, meu nome é Lucas Cruz e eu sou um dos autores do trabalho intitulado Análise do comportamento das operações de entrada e saída de um workflow científico de alto desempenho. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre esse trabalho para vocês. Bom, essa apresentação ela está dividida em 6 partes, então na primeira parte nós vamos fazer uma introdução dos assuntos tratados nesse estudo. Na segunda parte nós vamos falar dos trabalhos que estão relacionados a ele. Na terceira parte nós vamos falar da metodologia que foi aplicada para fazer a análise. Na quarta parte, nós vamos trazer discussões acerca dos resultados obtidos e na quinta parte poderemos ver a conclusão obtida com esse estudo. Bom, essa pesquisa ela trata do desenvolvimento de workflows científicos para ambientes de alto desempenho. E o workflow que a gente vai falar aqui hoje é um workflow da área de bioinformática que trata da técnica de RNA-seq. E aí, só para a gente entender rapidamente o que é a técnica de RNA-seq, basicamente essa técnica vai ter um conjunto de dados de entrada que representam um conjunto de células e a gente vai dividir esse conjunto de dados em 2 grupos para a gente poder fazer uma análise comparativa. Então, por exemplo, a gente tem aqui nessa imagem, né, 2 grupos, né, um conjunto de sadios e um conjunto de doentes. E a gente vai ter então etapas dentro desse experimento, onde cada etapa vai estar sendo regida por um software. E ao final desse procedimento experimental, o cientista ele vai poder então fazer a sua análise final. E aí, para a gente conseguir representar esses experimentos dentro de ambientes computacionais, nós vamos utilizar então workflows científicos. Porque os workflows científicos eles vão nos conceder um encadeamento entre essas etapas experimentais, de forma que vai nos trazer uma melhor forma de gerenciar e automatizar esses experimentos. E aí, o que eu vou apresentar aqui hoje para vocês é uma continuidade de estudos anteriores. Então, o objetivo aqui hoje vai ser investigar a possibilidade de aumentar o desempenho do workflow de RNA-seq através da redução do tempo de execução com as operações de entrada e saída. E bom, no ano de 2020 nós fizemos a modelagem e avaliamos o desempenho desse workflow de RNA-seq. Nós procuramos observar, né, qual a atividade que estava sendo o gargalo na execução desse workflow. Fizemos a otimização dessa atividade, né, usando as threads. Fizemos a paralisação das atividades do workflow. Nós avaliamos como esse workflow ele está utilizando os recursos computacionais. E com esses estudos, né, foi possível supor qual seria a melhor configuração de parametrização que levaria à melhor execução, a execução de melhor desempenho, né, desse workflow. Mas nós ainda não estávamos satisfeitos com o desempenho desse workflow. E nós fizemos, no ano de 2021, uma otimização desse workflow, na qual esse workflow passou a ter 6 atividades, mas também nos trouxe um ganho de desempenho de até 70% em relação à versão alfa, né, a versão de 2020. E tudo isso foi devido, né, à atualização do pacote HT-seq, que passou a permitir uma execução paralela em múltiplos cores. Então a ideia que nós tivemos, né, foi de usar a estratégia de divisão e conquista, que consiste em 3 etapas. Né, uma etapa de divisão de subproblemas, uma etapa de solução de subproblemas e uma etapa de combinação de subproblemas. E isso, a gente precisou utilizar essa estratégia para utilizar esse novo recurso do pacote HT-seq de execução multicore. Então, para isso, a gente precisou incluir no nosso workflow mais 3 atividades. Mas essas atividades nos trouxeram bons ganhos de desempenho. E a gente teve, né, uma redução no tempo de execução da atividade HT-seq de cerca de 90%. Então, tudo o que a gente fez nesse workflow até hoje foi visando o ganho de desempenho computacional. E não poderia ser diferente. Essa análise que a gente está fazendo hoje é para ganhar desempenho. Então, a gente vai utilizar essa versão do workflow de 6 atividades para fazer esse estudo do comportamento das operações de entrada e saída. E bom, qual metodologia que a gente adotou, né, para fazer esse estudo, né, para fazer essa análise? O que acontece? A gente fez uma execução com dados de experimentos reais, nós passamos o perfilador Darshan, né, que tem o propósito de investigar o comportamento das operações de entrada e saída de qualquer aplicação que estiver executando. Então, a gente teve muitos resultados e a gente precisou fazer uma filtragem
de quais atividades estariam se destacando em termos de operações de entrada e saída. E a gente observou que duas se destacavam, a atividade multi e a atividade sort. E aí, só que a gente ainda precisava fazer uma outra filtragem, né? E aí a gente pegou os resultados extremos, analisando os dados de entrada de menor tamanho e os dados de entrada de maior tamanho. E aí a gente consegue então fazer uma análise melhor, né, do comportamento dessas operações de entrada e saída. E bom, o ambiente computacional que a gente está utilizando para fazer esse estudo é o ambiente do supercomputador Santos Dumont, que possui uma arquitetura heterogênea. Então, sendo específico, nessa pesquisa nós estamos utilizando os nós base do supercomputador e todas as dependências necessárias para a execução desse workflow já estão instaladas no Santos Dumont. E bom, agora falando do que é mais interessante, né, analisando os resultados, a gente tem então que a primeira atividade que a gente vai analisar é a atividade multi, na qual as operações de escrita ficaram em destaque. De forma que, quando a gente observa na figura 3A, o tempo que ele gastou realizando escrita foi de 80%. Já na figura 3B, para o arquivo maior, de tamanho maior, a gente observa que ele gastou ali cerca de 90% em operações de escrita. Ainda não está muito claro o que a gente pode tirar de conclusão. Então eu trouxe um segundo gráfico que vai nos auxiliar a fazer essa análise, que é um gráfico que vai nos dizer a quantidade de operações por tamanho de bloco. Então o que acontece? Cada aplicação ela vai ter um tamanho de bloco específico para poder fazer escrita ou para poder fazer leitura. E a quantidade de operações está representando quantas vezes eu acesso esse arquivo para poder fazer escrita ou leitura, né? Nesse caso a escrita. Então a gente vai ter o seguinte, essa aplicação multi, ela utiliza blocos de tamanho de 1 KB a 10 KB. E aí se a gente para anotar o arquivo maior aqui, a gente percebe que ele tem muito mais operações de escrita do que o arquivo de menor tamanho. E aí o que nos remete a pensar que se nós tivéssemos blocos de tamanhos maiores para fazer essa escrita, nós provavelmente teríamos um desempenho para essa escrita melhor. E também nós podemos começar a supor que existe uma relação entre o tamanho do arquivo e a quantidade de operações que são realizadas de escrita ou leitura. Isso vai ficar mais claro quando a gente olhar para a atividade sort, que, por exemplo, nessa atividade sort a gente observa que as operações de leitura elas estão em destaque, de forma que o arquivo da figura 4A, né, o arquivo de menor tamanho, ele leva cerca de 5% do tempo de execução consumindo somente em operações de leitura. Já quando a gente olha para o arquivo de maior tamanho, a gente observa que ele levou cerca de 70% da sua execução fazendo operações de leitura. Ou seja, só em eu aumentar o tamanho desse arquivo, estaria piorando, né, o desempenho de leitura ou escrita, né, que ele está fazendo. Então, quando a gente observa, inclusive, os blocos de leitura que a gente falou no último slide, a gente observa que eles têm também um tamanho de bloco padrão, que é de 100 KB a 1 MB. Ou seja, a gente não modificou o tamanho do bloco porque a gente está lendo, nesse caso, num arquivo de maior tamanho. Ou seja, a gente vai levar mais tempo para fazer essa leitura. Já quando a gente observa, por exemplo, os blocos de escrita, né, a gente percebe que eles têm tamanhos entre 1 MB e 4 MB. Ou seja, a gente tem um desempenho de escrita muito melhor que de leitura. E bom, como conclusão, né, obtida com esse estudo, a gente observou que o perfilador Dashner mostrou que existe sim uma relação entre o tamanho do arquivo e a quantidade de operações de entrada e saída que são realizadas, mostrando que quanto maior for o arquivo de entrada, mais blocos de leitura, né, ou de escrita vão ser requeridos sim, e maior vai ser a quantidade de operações que vão precisar ser realizadas. Ainda podemos perceber, né, que o tamanho dos blocos que cada aplicação vai utilizar para realizar as operações de entrada e saída, elas podem sim influenciar no tempo total de execução do workflow. Bom, como passos futuros, a gente pode tentar modificar o tamanho dos blocos de escrita e leitura para cada aplicação, usando o conceito de Quality of Operation, e podemos também configurar a execução do workflow para que as operações de entrada e saída sejam feitas diretamente no SSD. Assim a gente faria tudo de forma mais rápida.
E bom, isso é tudo. Muito obrigado a todos que contribuíram para a realização desse estudo e a todos vocês por terem assistido a minha apresentação.